Não tem como revidar, não é, irmãos? Diz que as palavras suaves, elas são como favo de mel. E a doçura no falar aumenta o ensino. Tem repreensões que são feitas de uma forma tão suave que a pessoa morre de vergonha de escutar a repreensão e não tem coragem de abrir a boca, porque a repreensão é feita com tanta doçura que a pessoa não tem argumento mais para falar. Mas quando a pessoa é bruta, uma resposta bruta promove outra resposta bruta. Mas uma resposta muito mansa, até a pessoa quando ela está muito nervosa e brava, e ela chega perto de uma pessoa muito doce, muito calma, e aquela braveza encontra uma calma tão maravilhosa, uma resposta tão branda, que aquela raiva, ela se dissipa, porque está escrito a resposta branda, a resposta suave, gentil, ela desvia a ira. Isso é o caráter de Jesus, que estava estampado em João. E que bom seria se estivesse em mim e em nós, esse mesmo jeito de ser, essa mesma natureza, porque todo filho traz consigo uma carga genética de seus pais. Traz. E como nós não fomos gerados biologicamente em Jesus, fomos gerados pela palavra, mediante o Espírito que nos foi dado, nós devemos trazer não carga genética, mas devemos trazer toda a personalidade, o caráter de Jesus para dentro de nós. E tentar agir como ele agia, falar como ele falava. Ele é tão humilde que ele falou assim: não precisa do discípulo ser maior do que o seu Senhor. Falando de si mesmo, como se fosse possível um ser humano chegar até perto dele. Mas olha a linguagem dele: basta seus discípulos ser como o seu mestre. Nós nunca vamos ser assim, claro que não. Mas se nós tentarmos caminhar na direção dele, nós vamos melhorar muito. Porque o mundo tem um padrão de valor cada vez mais caído. Se nós olharmos para o mundo, nós perdemos o nosso alvo. Mas se olharmos para Jesus, cada tempo que passar nós vamos ficar melhor. E à medida que nossos sonhos murcham, a nossa fé se revigora. Enquanto a pessoa está correndo atrás da vida, corre para cá, corre para lá, agita-se aqui, agita-se lá, é a vida agitada pelo vento das demandas, dos compromissos, do trabalho, da diversão, dos lazeres. O vento sopra e o homem corre para cá, corre para lá, a mulher corre para cá, para lá, compra, vende, casa, descasa. Tanta atividade, como se estivesse cheia da eternidade em si mesmo. Mas daqui a pouco começam a murchar os sonhos, o tempo passa. Eu considero uma grande misericórdia de Deus é nós ficarmos velhos. A velhice é a bondade de Deus espelhada em nossa natureza. Porque à medida que a pessoa vai perdendo as ilusões, o sonho, Deus dá para ela uma chance. Escuta, você não quer refletir um pouco sobre a eternidade? Você não quer pensar um pouco o que vai ser daqui uns dias, quando você tombar, o que vai ser feito de você? Que as pessoas que não conhecem a Cristo, não têm vida com Ele, eles têm uma insegurança tremenda no que acontece após a morte. Mas eu tenho absoluta certeza de que quem conhece a Cristo, ele não tem dúvida nenhuma do que está atrás da porta da morte, até porque essa porta da morte, ela mudou de nome, agora é a porta da vida. Sabe por quê? Porque no dia que nós morrermos, nós encontraremos com a vida. Por isso que o Senhor falou: aqueles que creem em mim não morrem. Claro que o corpo morre, mas estava dizendo da nossa natureza espiritual. Vão passar dessa vida para outra vida. Enquanto todo mundo lá fora lamenta, chora, o homem e a mulher sincera já encontra a paz definitiva. Cessar os combates. O ruído das ruas cessou. É outro mundo, é outra dimensão. Essa é a realidade do cristão. E para nós estarmos lá, temos que amoldar o nosso jeito de ser com o jeito de Jesus. Eu cuido que o maior apóstolo que passou por aqui, o maior pregador que conseguiu chegar até nas excelências dos mistérios de Deus, não digo que seja maior como pessoa, que só Deus que pode avaliar isso,
mas como instrutor, foi Paulo. Foi Paulo. Foi o homem que mais andou nos mistérios de Deus. Não tinha essa intimidade que João tinha com o Senhor, de aconchego, mas ele foi muito longe. E a expressão dele foi essa. Com ousadia ele falou isso. Ele se aproximou tanto daquilo que o Senhor queria, buscando servir a Cristo, que ele chegou a dizer: sede meus imitadores. É muita ousadia isso, né? Falou para a igreja: passem a me imitar, porque eu vou fazer uma afirmação para vocês. Se vocês me imitarem, vocês vão acabar imitando a Cristo, porque eu abandonei minha vida para imitá-lo. Esse é o ensino dele. Eu já não ando mais por mim. Ele tinha a sua glória como hebreu, porque era uma glória. Ele falou: eu sou hebreu de hebreus, ou seja, a minha família é puro sangue. Circundado ao 8º dia, porque a lei determinava a circuncisão ao 8º dia. Olha que interessante, ele foi fazendo a história dele. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo a justiça da lei, eu fui irrepreensível. Todavia, irmãos, eu reputo por esterco tudo isso aqui. Para mim, toda essa legalidade que a lei me dá. E tem muita gente querendo voltar para a lei, engraçado isso. Paulo, que estava lá, percebeu a graça, falou: eu reputo por esterco. E tem muitos irmãos querendo voltar ao judaísmo. Paulo saiu de lá. O Senhor Jesus falou assim: eu tenho ovelhas em outro aprisco. Ele estava dizendo o seguinte: fora do judaísmo, eu tenho outras ovelhas, vou juntá-las num grande aprisco chamado graça bendita de Deus que está entre nós. Se você quiser ser assim, a palavra te recomenda e te incentiva: siga nessa direção. Hoje as pessoas imitam um modelo errado, irmãos. Sabe, numa forma, você põe numa forma, olha, por exemplo, a produção em série de peças, de brinquedos, de máquinas, o que seja, tem uma forma. E toda produção é fidedigna à forma onde ela foi colocada. Então a forma, ela delineia o contorno daquele corpo que vai ser ali moldado, um boneco, uma mão, um pé, um braço, um brinquedo, uma peça, uma engrenagem, tem a forma. E nós também temos uma forma. Nossa forma é Jesus Cristo. Ele tem um modelo que foi dado, nós vamos encaixar lá dentro. Se nós não formarmos dentro do padrão dele, nós vamos realmente parecer com ele naquele dia, no grande dia do Senhor. João se preocupava com isso. E ele falava aqui com muito carinho. Eu escrevo isso para vocês não pecarem. Porque a preocupação do João, do apóstolo João, ele já sabia o grave prejuízo que o pecado faz. E nós vivemos uma sociedade hoje que relativiza o pecado. O pior de tudo não é que o mundo faça isso, porque o mundo fazer isso é normal. O pior é quando isso vem para dentro da igreja. O pior é quando tem pessoas na igreja que começam a acreditar que realmente o pecado não é um problema sério. E quando são ensinados que eles podem pecar, não tem problema. Afinal de contas, a regra é essa: você crê em Jesus? Crê. Não mata e não rouba? Não mata e não rouba. Então, segue adiante, você vai ser salvo. Não matar e não roubar não é nem dever primário de cristão, é dever de qualquer cidadão. Não matar e não roubar. O cristão que fala eu não mato e não roubo, vem daí. Tem muita gente no mundo que não conhece Cristo e fala mais do que isso. Não matar e não roubar, é claro que cristão não pode matar e não pode roubar, mas muitas pessoas fazem isso. Do cristão se requer muito mais do que isso aí. O pecado, irmãos, vocês já viram como atua o vírus? É um corpo estranho. Ele entra no corpo, o corpo começa a ter problemas. Desde as coisas simples como uma influenza, uma gripe, até problemas mais complicados. Tem tipo de vírus que ele entra no corpo, o corpo reage, começa a ter reações, febre,